Eu acho que eu estou feliz, amiga. Finalmente, vejam só vocês. Não precisa me zoar, você já sabe. Se você é um inscrito fiel neste canal, você já está sabendo que eu nunca li After, então não adianta me julgar, tá aqui, mas só porque tá aqui mesmo. Calma, segura a emoção. Há um tempinho atrás, eu li o primeiro volume de Maxton Hall, que seria Maxton Hall Salve-me. E aí, eu já trouxe um vídeo aqui pro canal, já falei pra vocês quais são as minhas considerações e as minhas opiniões sobre o primeiro livro disso aqui, dessa trilogia. Daí agora eu peguei o segundo pra ler, que é Maxton Hall Salve-se, e eu estava com um cagaço de pegar isso aqui e sentir a mesma raiva que eu senti lendo o primeiro, porque se você viu o meu vídeo falando das minhas considerações do primeiro volume de Maxton Hall, você vai me entender. Olha, foi um livro que começou muito bem, e nossa, meu Deus, como eu amei, e eu tava amando aquele casal, só que aí passou da metade do livro, fez um 360, que eu falei assim, pra que isso, amiga? Eu tava quase enviando um e-mail pra Mona Cass falando assim, por que você fez isso comigo? Por que você estragou um casal que tava tão legal? Isso que eu senti. Esse foi o meu sentimento do meio do último livro, do primeiro livro, até o final, e principalmente com o final. Achei o final muito bosta, achei o final horrível. E aí eu entrei nesse aqui, amiga, morrendo de medo. Eu falei assim, o que vai ser da minha vida lendo o segundo livro de Maxton Hall? Porque o primeiro acabou de um jeito que eu odiei. Ele acabou com o James sendo o interesse romântico da protagonista, da Ruby Bell. O primeiro livro acabou com o James sendo um perfeito babaca. E eu não gosto de homens babacas em livros, por isso eu estou com medo de ler After, porque eu sei do que se trata isso aqui. E meu Deus, relaxa que eu vou trazer vlogs de leitura. Quando eu for ler essa bomba aqui, eu vou trazer vlogs de leitura pro canal. Mas eu odeio, o resumo da ópera é que eu odeio interesses românticos babacas em livros. Seja romance, seja fantasia, seja o que for, eu não consigo romantizar. Ele tava sendo meu personagem favorito, porque eu tava com muito ranço da cara da Ruby. Eu não era muito fã da Ruby, surpreendendo um total de 0 pessoas. Eu achava, desde o primeiro livro, a Ruby Bell eu total tenho que falar Ruby Bell, chama só de Ruby. Eu achava a Ruby muito chata, mas muito chata mesmo, no sentido de, tipo assim, ela se irritava com tudo. Inconsistência, acho que a palavra é essa. Sabe aquela personagem que reclama do cara o tempo todo, mas não para de ser cadelinha dele? É essa personagem. Tipo, eu tava com o ranço da cara dela por causa disso. O tempo todo, nossa, meu Deus, que eu odeio o James, que eu acho o James um ridículo e que eu detesto a cara dele. Aí, do nada, no mesmo parágrafo, ai, mas eu quero ligar pra ele porque eu gosto dele. Ai, sei que lá. Aí o James fazia uma merda e aí ela perdoava e xingava. Aí depois perdoava e tava lá os beijos com o James. Aí depois o James fazia outra cagada e aí ela, nossa, meu Deus, que o James não vale nada, sei que lá, e perdoava ele. E toda hora que ela perdoava ele, ela meio que falava a mesma coisa, a sagrada frase: James, se você fizer isso de novo, você não tá entendendo. O primeiro livro, se você leu e não concorda, tá joia? Mas se você leu e concorda comigo, ou se você não leu, quando você ler, provavelmente você vai ver, você vai perceber isso. O tempo, toda a cagada dele, ela falava a mesma coisa: James, se você fizer isso de novo. E aí ele vai lá e fazia de novo. E ela vai lá e perdoava. James, se você fizer... E ele fazia de novo. Isso me cansou de tal maneira que eu terminei o livro 5h30 da manhã, não porque o livro tava me prendendo, mas porque eu tava com raiva. Eu terminei ele de madrugada, eu tava com raiva de tanto que era a mesma repetição. Tipo, essa coisa, esse vai e vem. Eu não tenho paciência muito com esse vai e vem, esses draminha que só serve pra tipo, fazer o vai e vem funcionar. Do casal dos livros, eu não tenho muita paciência com isso. Inclusive, gente, eu fui descobrir no ano passado, 2024, que romance não é meu gênero favorito. Tá longe de ser, romance não é meu gênero literário, assim, que eu falo, porque eu super vibro quando eu pego um livro de romance, tanto que minha estante de romance é muito menor do que minha estante de fantasia, vocês não estão vendo, mas ali em cima tá abarrotada, e embaixo também, e inclusive tem fantasia nessa estante de cá, que seria estante só de romance, / thriller, / whatever, e assim, eu descobri no ano passado que não era o meu gênero conforto, sabe? Não, com certeza não era. E, inclusive, eu nem soube direito, no fim das contas, se romance seria um gênero, assim, que serviria pra ser um detox, tal qual o thriller é pra mim. Justamente por causa dessa coisa, dessa pira que as autoras têm de ficar, tipo assim, colocando, na maioria dos casos, não todos, obviamente, mas na grande maioria dos casos dos livros de romance que eu estava lendo, as autoras com uma pira de colocar o interesse romântico como um babaca e aí fazer a protagonista, que é super
forte, super cool, super, meu Deus, como eu sou incrível. Toda hora perdoando o cara e, tipo assim, e ainda pagando de machona, sendo que tá nítido que a bicha basicamente tá comendo na mão do cara. Então, assim, isso é uma coisa que eu tava meio cansada. E isso foi uma coisa que eu acabei vendo dentro de Maxton Hall 1, Salve-me. E eu tava morrendo de medo de Maxton Hall 2, da sequência da saga. Eu já tinha esse livro, eu não tinha o livro 3, acabei adquirindo, vocês não vão ver, mas ele tá aqui. Acabei adquirindo o livro 3 recentemente, mas eu já tinha o livro 2, porque na época que eu comprei junto. Daí eu falei assim, dinheiro jogado fora. Eu li o primeiro livro, fiquei com raiva. Não foi o livro que eu odiei, eu dei 3 estrelas pra ele, mas eu fiquei com muito ranço dele. Nossa! E aí foi isso. Cá veio Jéssica pro livro 2. Cara... Por onde eu começo? Gente, eu achei que eu fosse odiar, real. Assim, não morri de amores, meu Deus, favoritado. Não foi um favoritado. Eu acho que eu dei 4 estrelas. Não, eu dei 4 estrelas pra esse livro. Embora eu tenha gostado e preferido ele ao primeiro. Mas esse livro meio que continuou com essas mesmas problemáticas que eu acabei de falar pra vocês que teve muito no livro 1. Só que sem muitos excessos. Tipo, o lado ridículo do James... ele existe nesse livro aqui por causa do último acontecimento do primeiro livro, sabe? Por causa de uma ressaquinha do livro 1. Então, nesse livro aqui, você vai acompanhar mais a redenção do James, né? E, inclusive, preciso dizer que eu amei a redenção do James, embora se não fosse de um universo literário, se fosse na vida real, nunca na minha vida que eu perdoaria o que ele fez no livro 1, mas a Ruby perdoou. E aí, isso aqui foi uma loucura, porque, tipo assim, eu tava com raiva da cara da Ruby, porque ela tava com raiva da cara dele. Não, mas calma, não é por isso que eu tava com raiva da cara dela. Novamente, inconsistências. Nesse livro aqui teve uma inconsistência que me estressou demais. Tava bem no iniciozinho do livro, ele ainda tava em processo de redenção. E assim, ela tava com ódio merecido da cara dele. E ela falando com a gente, que a gente tá ali na cabeça dela, né? Tava pelo ponto de vista dela. Esse livro tem ponto de vista dela, tem ponto de vista de um monte de gente. Dela, do James, da Lydia, que é a irmã do James. Fada perfeita, incrível, amo ela. Tem da Amber, que é a irmã da Ruby, que eu não gosto muito da Amber. Eu acho ela uma chata. E aí tem um ponto de vista de uma galera aí, né? Só da Ruby não. O que deixa o livro um pouco mais dinâmico, não fica tão cansativo. E aí o que acontece? Cara, a gente tava pela perspectiva da Ruby nesse dado momento. E ela tava contando pra gente, né? Já que a gente tava na cabeça dela, o tanto que ela odiava a cara do James, o tanto que o James, o que ele fez foi imperdoável, o tanto que, nossa, ele é um cachorro, nossa, ele é um saco, um ridículo, que eu quero tacar uma pedra na cara dele, isso que lá. Cara, literalmente, ela termina de falar isso e pega o telefone e manda uma mensagem pra ele falando: tô com saudade. Não é tô com saudade, calma que eu vou caçar aqui pra falar pra vocês mais ou menos o que é. Aqui, achei. Ela tinha acabado... Olha aqui, a gente tava no iniciozinho do livro. Com isso eu quero dizer, novamente, que ele ainda estava em processo de redenção. Ela tinha acabado de falar pra gente o tanto que ela detestava a cara dele, o tanto que ela estava muito ferozmente bravíssima com ele, que ela não ia perdoar ele, porque o que ele fez foi imperdoável, e não sei o que. E aí, de repente, do nada, ela vai lá e manda uma mensagem pra ele falando assim: pensando em você. Fala que isso aqui não é uma piada de mau gosto. Eu quis morrer. Eu falei assim: garota, cala a boca. Cala a boca. E eu tô aqui perdendo meu tempo. Não, e aí, melhor ainda, ela fala com a gente que ela tava com ódio da cara dele. E aí, do nada, ela manda uma mensagem pra ele falando: pensando em você. E aí, o cara que tá muito arrependido, de fato, do que ele fez no final do livro passado, que foi escrotíssimo, ele vai lá e manda pra ela assim: quero te ver. E aí, ela vai lá e manda de volta pra ele: não dá. Pensando em você. Quero te ver. Não dá. Pra que você chamou o cara e falou que você quer... Ai, cara, que droga. Pra que você chama a pessoa e fala que você tá com saudade dela? Por que você manda mensagem pra pessoa que você tá falando que você detesta, que você não perdoaria nunca? Pra que você manda mensagem pro cara que fez o que fez com você? Falando que tá pensando nele? E aí o cara pede pra te ver, é lógico que ele vai falar que quer te ver. E aí você fala: não dá. Por que você mandou mensagem pro cara? Ai, gente, juro. Eu acho muito difícil separar isso, tipo assim, trazer para um ambiente literário e falar assim: calma, Jéssica, é só um livro. Porque na minha cabeça esses personagens existem. Na minha cabeça essas pessoas, elas existem e eu convivo com elas. Aí eu começo a ficar com ódio dessas pessoas, porque eu fico muito imersa na história. E a Ruby, ela já estava me fazendo muita raiva desde o primeiro livro. E aí o segundo livro já começa com essa coisa e tal, essa coisa de eu odeio James, eu odeio James, eu odeio James, eu odeio James. E aí depois,
não, mas eu preciso ajudar ele, porque ele não pode ficar sozinho diante dessa coisa horrível que aconteceu no fim do primeiro livro. Se você não leu o primeiro livro, aí é foda, porque eu não posso te dar spoiler. Mas se você leu, você sabe do que eu tô falando. Acontece uma tragédiazinha ali e tal. E o James acaba sofrendo torrencialmente, horrorosamente. E aí depois dessa tragédia, inclusive, ter acontecido, é que ele faz a merda com relação a Ruby. E o livro termina assim, com ele fazendo uma baita de uma merda com a Ruby. E esse livro começa com a Ruby na fossa, falando, nossa, meu Deus, não sou ninguém. Ela tá na fossa, gente. Ela real tá na fossa, ela não sai do quarto pra nada, tá? Você tá achando aí que você sofre por causa de boy, e você se sente mal aí que você sofre por causa do boy, lê isso aqui que você vai se sentir muito mais aliviada com você mesma, amiga. Porque ela não sai da cama. Ela fala assim, nossa, meu Deus, quero ficar aqui. Não quero saber de mais nada. Não quero mais comer, não tenho mais fome, quero passar fome. Ela fica assim. E aí todo mundo tentando ajudar, e ela sendo grossa com todo mundo, porque não, isso me estressa nesse tipo de personagem. Cara, isso me estressa muito nesse tipo de personagem. Aquelas personagens que se acham meio a rainha do mundo, no sentido de acontecer uma coisa ruim com ela. Cara, aquilo ali já é motivo, aquilo ali já é justificativa pra ela tratar todo mundo mal. Até mesmo aquelas pessoas que estão tentando ajudar. Como a irmã dela, a Amber, que eu não gosto da Amber. Acho a Amber um saco. Mas a Amber tava super tentando ajudar a Ruby. E a Ruby sendo grossa com a Amber. Eu ficava tipo assim, ai menina, por que diabos você é protagonista desse livro? Sério, você é muito chata. Gente, eu não vi a série, eu não assisti a série. Mas eu ainda vou assistir, só que depois que terminar de ler a trilogia toda. E aí, tipo assim, cara, eu comecei... Juro. Eu sei quem são os atores, né? Eu sei quem são. E eu sigo o Damian, inclusive, no Instagram. Acho ele um fofíssimo. Não sei se eu sigo acho que eu não sigo a Harriet, que ela chama. Harriet. Eu não sei o nome dela. Da atriz que interpreta a Ruby na série. Mas assim, gente... Só me vi, tipo, enquanto você tá lendo, você não consegue desassociar. Por isso, inclusive, que eu quero assistir a série depois. Porque enquanto você tá lendo isso aqui, você não consegue desassociar. Você que já viu um cartaz da série Maxton Hall em algum lugar. Cara, você não consegue desassociar o rosto dos personagens aqui dentro. Então, o James, quando você lê sobre o James aqui, você de fato enxerga o Damian que interpreta ele. E quando você pensa na Ruby, entendeu? Então, assim, a atriz da Ruby, enquanto eu li isso aqui, pra mim era a atriz da Ruby, que interpreta a Ruby. E eu fiquei, tipo, com raiva da cara dela. Eu deixei de seguir. Pô, agora você pode me chamar de chonga nos comentários. Você pode falar assim, nossa, Jéssica, você é chata, cara. Não, sério, você é chata. Pode falar, amiga, eu deixo. Mas eu fiquei com o ranço da atriz. E aí, nesse livro aqui, não é que eu fiz as pazes com a Ruby. É que ela tá menos chata do que no livro 1, eu achei. Eu preferi o James desse livro aqui do que o James do livro 1. Gostei muito de outros personagens que foram apresentados no livro 1, mas tipo, de um jeito muito soro-fisiológico. E nesse livro aqui, tipo a Lydia, que é a irmã do James, a Lydia tem muita participação nesse livro aqui. Eu acho ela linda, incrível. Pra mim, a Lydia caberia, tipo... Se a Ruby tivesse a personalidade da Lydia, eu ia super gostar da Ruby, mas eu acho a Ruby muito chata. Que eu já falei 1 milhão de vezes. Tô o vídeo inteiro falando que eu acho a Ruby muito chata. Às vezes a chata sou eu, e eu nem tô sabendo disso. Vejam só vocês. Mas no resumo da obra, eu achei esse livro aqui, as minhas considerações sobre esse livro aqui é o seguinte. Eu achei esse livro aqui muito melhor. Gostei muito mais da dinâmica do livro 2. Ele foi um livro 4 estrelas pra mim. A dinâmica dele foi muito melhor, na minha opinião, do que no primeiro livro. Gostei muito mais de todos os personagens que foram apresentados no livro 1, com exceção da Amber. Eu acho que no livro 1, eu não era muito super fã da Amber, mas nesse livro aqui eu peguei ranço da cara dela. Gente, nesse livro aqui, no livro 2, tem uma cena muito escrota da Amber. Eu não tenho paciência com adolescentezinho que tem síndrome de dono da casa. Síndrome de chefe de família. Eu faço o que eu quero. Eu não tenho paciência com adolescente de 16 anos achando que é a rainha do mundo. Eu não... A Amber nesse livro aqui, ela super acha que ela é a rainha do mundo. E, tipo, o que me estressa mais é que ela, tipo, dá uma crise numa cena muito específica, a irmã da Ruby, super desnecessária, e, tipo, na frente dos pais dela e da Ruby. E ela dá um chilique na frente dos pais dela e eles não falam nada. Tipo assim, mano, ela conheceu um cara da escola da Ruby, um cara de Maxton Hall. E a Ruby já falou 1 milhão de vezes que as pessoas de Maxton Hall não são pessoas
muito interessantes assim, não. São pessoas, assim, que usam coisinhas que não pode usar, sabe? Que tem hábitozinhos meio esquisitos, que são pessoas meio complicadas. E aí a Amber vive enchendo o saco da Ruby pra Ruby levar ela nos eventos da escola, porque ela conhecia a escola, que lá. E aí um dia ela vai lá e aí a Ruby fala assim, não, beleza, então você vai seguir uma cartilha aqui, eu te levo. Num baile que vai ter, eu te levo. Mas você não reda do meu lado, você vai ficar... eu não quero você... Que ela é mais nova, já tem 16 anos, a irmã da Ruby. Então, tipo assim, olha, você vai ficar do meu lado. São pessoas complicadas, as pessoas dessa escola. São pessoas tenebrosas, que têm hábitos horrorosos. Então, tipo assim, eu não queria isso pra você. Eu não quero que você meio que se contamine com isso. Ela tá protegendo a irmã dela, chatona. A menina, Resumindo, ela fez todas as avessas. Isso aqui é um super spoiler, mas é uma cena que eu achei chateante nesse livro aqui. Inclusive, essa cena foi uma das cenas que contribuiu pra que eu desse 4 estrelas pra esse livro, porque eu tava quase dando 5. Ela fez tudo às avessas, que ela jurou pra irmã dela que ela ia fazer no baile e tal. Ou seja, ela basicamente falou, não, eu faço tudo que você quiser, só pra poder ir no baile. Conheceu um cara complicado desde o livro 1. Ela vai lá e é o dia seguinte. E aí, a Ruby vai perguntar pra ela sobre esse cara. E aí ela não quer falar, porque agora ela é rainha do mundo, né? Ela perdeu o bebê dela, então agora ela é rainha do mundo. Aí tá todo mundo, os pais querendo saber, né? Tipo, quem que é o guri, né? Que ela tá toda in love, toda... Oh, meu Deus, como não passou nada. E aí a Ruby vai perguntar, sério, Amber, quem é? Mano, essa menina dá um chilique. Sabe aquele meme da menina... Para, Gabriel, olha pra mim, respira. Gente, você escuta a voz dessa menina desse meme, dando chilique na mesa no café da manhã com os pais dela, falando aqui, em primeiro lugar. Ó, desculpa aí todos os pró-educação positiva, mas se fosse a minha filha de 16 anos falasse na minha cara desse jeito, ia levar uma bofetada no meio da cara assim, e eu não tô nem aí. Mano, a menina falou na mesa dos pais dela, na frente dos pais dela, em primeiro lugar, eu não devo satisfação pra ninguém. Imagina se devesse. Imagina só se a sua filha de 16 anos não te deve explicação. Imagine só. Eu não devo satisfação da minha vida pra ninguém. Eu não tenho que falar nada. Não, eu acho que eu vou ler pra você. Sério, eu acho que merece o espaço desse vídeo, essa cena. Estão preparados? Calma! Exclama Amber, olhando indignada, primeiro pra nossa mãe e depois pra mim. Aí ela fala, primeiro, não é da conta de vocês, com quem ela tá saindo no caso. Primeiro, não é da conta de vocês. Segundo, eu não devo explicações pra ninguém. E terceiro, conhecer não significa namorar. Ela fala mais coisas, mas assim, não sou obrigada. Eu não devo explicação pra ninguém. Em segundo lugar, não é da conta de ninguém. Gente, sério, enfim. Eu acho um saco quando o protagonista me estressa, tá? Preciso falar. Mas o que eu acho ainda pior é quando um personagem secundário acha um espaço na desgrama do livro pra me causar estresse. Aí eu fico, cara, tem como você se retirar porque eu não sou obrigada? Sério, já basta a chonguice da protagonista? Já basta. Então assim, novamente, gente, não achei a Ruby Bell tão chonga nesse livro quanto no primeiro. Achei melhor. Achei o desenvolvimento melhor. Achei a redenção do James muito convincente. Embora se fosse comigo eu nunca teria perdoado, mas eu achei convincente da parte dele. Mas eu preciso falar, o final desse livro... Nossa, achei o final desse livro meio chongo, meio blé, assim. Porque acontece uma coisa meio bum no final. Muito bom, inclusive. Só que, sabe o que parece? Eu falei isso no meu diário de leitura. Cara, parece que a Mona Casten tem uma pira, a autora, parece que ela tem uma pira em demonizar o James em tudo. Só pra render o drama, sabe? Só pra render o drama. Parece que ela quer demonizar ele o tempo todo. Deixa o cara em paz, velho. Tira a culpa dele só um pouquinho de vez em quando, porque, tipo assim, as coisas... Não tem, você percebe em alguns momentos desse livro que não tem necessidade da culpa sempre cair em cima do James em tudo. E eu não tô passando pano pra ele, eu tô passando pano no sentido de, cara, tudo que a Mona Casten faz, mesmo quando o James tá fazendo um bom trabalho enquanto ser humano nessa terra, a Mona Casten acha um jeito de render o draminha. Então assim, isso no final foi isso e a cena do chilique da irmã dela que eu achei um saco. Não só a cena, tá? Não sei se vai dar pra vocês perceberem, mas o que tá marcado mais de clarinho aqui são as partes que me deu tédio, tipo assim... Ai, garota, tanto com relação a Ruby quanto com relação a outras pessoas. Eu fiquei tipo, ai, sério, sem tempo, irmão. Eu comecei esse livro
com muito tédio por causa disso. E aí ele foi melhorando ao longo do tempo. Mas esses probleminhas, assim, de draminha, é muito comum no livro de romance. Por isso que eu acho que livro de romance não é meu gênero conforto nem um pouco. E é isso, gente. Eu gostei. Muito preferido que o livro 1, 1000 vezes. Tô muito animada pra ler o livro 3, que daqui a pouco, esse mês eu acho que eu consigo ler ele, se não esse mês, no próximo. E aí eu trago minhas considerações pra vocês também. Gostei muito desse livro aqui, embora ele seja 4 estrelas, eu só achei o final dele meio blé. Se você leu e concorda, me conta, eu vou adorar saber. Se você leu e não concorda, me conta também, que eu também vou adorar saber. E se você tem vontade de ler a trilogia de Marcus Tom Hall, se você não leu ainda, cara, olha, existe uma possibilidade de você concordar comigo que o primeiro livro não é tão bom assim quanto a galera panfleta, mas o segundo é melhor. E eu tô com muita expectativa com o terceiro, o que tá me deixando com medo, porque quando a gente tem muita expectativa numa coisa, normalmente a coisa é uma bomba, né? E aí eu trago aqui pra vocês, combinado? Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas considerações para este livrinho aqui. O primeiro foi 3 estrelas, esse aqui foi 4, e eu preferi, e é isso. E depois eu volto e trago mais dessa trilogia pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês, gente, e tchau, tchau!